8 encontros que iremos ter dos fundamentos da fé. Qual é a visão, irmãos? A visão é trazer para a vida da igreja vamos dizer, uma revisão, né, de coisas que vocês sabem de cor e salteado, né? Semana passada, qual foi o nosso primeiro fundamento? Salvos pela graça. Primeiro fundamento, salvos pela graça. E são as convicções que todo cristão tem que ter. Saber que ele foi alcançado pela bondade, pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Isto foi dom de Deus, não foi um presente de Deus. Somos salvos pela graça e por causa disso fomos feitos filhos de Deus. E como filhos amados de Deus, nós precisamos nos conduzir, né, neste tempo. Salvos pela graça. Hoje nós estamos vendo o segundo fundamento: viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus. Hoje talvez vai ser uma palavra até muito mais dentro daquilo que você já pode dizer assim, mas disso eu já sei. Mas eu quero te pedir que você esteja atento a todos os detalhes. Esses PowerPoints depois eu também vou mandar para o grupo da igreja. Vou colocar à disposição no link para quem quiser, né? Para que você possa ir construindo isto, né? Para que você possa ir fortalecendo esses fundamentos que não podem ser esquecidos por nós. Esses dias, esses tempos, eu estava vendo uma ilustração, e nessa ilustração um menino perguntava para o pastor, né, por que a igreja existia. Por que existia a igreja? E aí o pastor falou para o menino, falou assim, porque nós temos uma missão, né? O pastor falou, a igreja existe porque ela tem uma missão, né? Aí o menino pegou e falou assim, mas qual é a missão, pastor? Aí o pastor falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo, né, para todas as pessoas, né? Aí o menino pegou e falou para o pastor assim, tá, mas é para as pessoas que estão na igreja? Aí o pastor falou, não, nós anunciamos o evangelho para as pessoas que estão lá fora, né? Aí o menino falou assim, então por que tem que ter culto todo domingo? Aí o pastor falou assim, por 2 motivos, filho. Primeiro, porque quem está lá dentro para sair lá para fora precisa ser preparado, e aí a gente tem que preparar eles. Aí ele falou assim, mas tem muita coisa, pastor, para ensinar, porque quantos anos o senhor faz o culto na igreja? Aí o pastor falou, 30 anos. Eu falei assim, e o senhor ainda não conseguiu ensinar tudo para todas as pessoas que elas tinham que aprender? Aí ele falou assim, filho, por incrível que pareça, eu ainda não consegui. Eu já falei de tudo que eu tinha para falar, mas ainda não consegui fazê-los viver tudo que eles têm que viver. Por isso eu tenho que estar lá todo domingo, relembrando, até que um dia alguma obra de Deus vai acontecer no coração e eles vão conseguir cumprir a missão deles. Aí, essa é a moral da história. Por que nós estamos aqui? Por que nós muitas vezes pregamos a mesma mensagem? Por que muitas vezes a igreja precisa continuar pregando? Porque ainda a igreja precisa ser ministrada, ser tratada para cumprir a sua função, a sua missão. Hoje pela manhã nós tivemos um momento com um grupo de evangelismo aqui que foi muito gostoso. Foi um momento gostoso. Nós fizemos uma dinâmica e eu perguntei para eles depois da dinâmica. Eu perguntei para eles qual que era a lógica daquela dinâmica com relação a evangelismo, né? O que essa dinâmica que nós tínhamos feito tinha a ver com o evangelismo. E a dinâmica que nós fizemos foi uma brincadeira que eu fazia na minha casa, na minha família. Era uma brincadeira alguns conhecem como detetive, né? A gente distribuía alguns papelzinhos,
né? Um papelzinho é de um delegado, o outro é de um bandido e o resto é tudo vítima. Quem pega o papelzinho do bandido vai ficar piscando, né, para matar as vítimas. Quem aqui já brincou disso em casa? Levanta a mão. Aí foi uma brincadeira de família, né? E aí depois que terminamos a brincadeira, eu perguntei para eles: o que isso tem a ver com o evangelismo, né? Aí saiu umas teorias legais aqui, saiu umas 2 ou 3 teorias bacanas. Mas eu falei para eles: nada disso, não é nenhuma dessas teorias. A única coisa que essa brincadeira tem a ver, sabe o que é? É que ela nos une, ela nos aproxima, ela nos faz ser família, nos faz ter algo em comum, o amor. Não existe evangelismo eficiente se nós não gostarmos de estar juntos, se nós não gostarmos de brincar juntos, se nós não gostarmos de andar juntos. Não existe método de evangelismo eficiente para a igreja nenhuma se a igreja não gostar de estar em comunhão. E hoje nós vamos tratar desse tema. Hoje nós vamos tratar da comunhão com Deus. Mas vai haver um dos fundamentos, que é a comunhão entre nós. E eu falei para eles hoje de manhã: se nós gostarmos de estar juntos, se nós superarmos as nossas diferenças, divergências, as nossas animosidades, as nossas birrices, se nós superarmos estas coisas por amor do Evangelho, nós podemos sentar nessa calçada um dia qualquer da semana e ficar sentado ali, e o Senhor enviará as almas que deverão ser salvas nesta igreja. Se nós nos amarmos, irmãos, se nós superarmos as nossas divergências e dificuldades, qualquer método de evangelismo que nós aplicarmos aqui dará resultado. Caso contrário, nós precisaremos das luzes, nós precisaremos do show, nós precisaremos do espetáculo, nós precisaremos de algo mais. Mas se nós conseguirmos viver o amor de Deus, nós seremos um imã que irá atrair as pessoas que querem fazer parte desta família. Esta foi o nosso trabalho, o nosso treinamento de evangelismo hoje pela manhã. Foi muito bom. Pena que não estávamos todos, mas foi muito gostoso. Segundo fundamento: viver em comunhão. São 7h30. Ele não vai ser demorado, até porque hoje a gente vai ter, depois tem que me confirmar se vai ter a apresentação das crianças ou não, tá bom, Elaine? Você confirma depois para mim, tá? Vamos começar? Segundo fundamento: viver em comunhão com Deus. Depois que fomos alcançados, fomos feitos filhos de Deus, entramos para a família de Deus, passamos a viver dentro do plano, do projeto de Deus. Você está dentro de um plano, você está dentro de um projeto, o projeto de Deus. Depois que isto aconteceu em nossas vidas, aí nós precisamos começar essa caminhada. E um dos passos fundamentais para essa caminhada ser bem sucedida é termos comunhão com Deus. Versículo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o peso desse versículo. Fiel é Deus, foi Ele que nos chamou para dentro desta comunhão. Ele nos alcançou para termos comunhão com Ele. Essa é uma das coisas que todo cristão precisa sempre ter em mente no seu coração. É o desejo de Deus viver com a gente. É o desejo de Deus ter comunhão conosco. Sabe quando você ouve aquela voz do inferno maldita, que tenta buzinar na sua cabeça: Deus não se importa comigo, Deus não existe, Deus não está nem aí para os meus problemas, Deus não quer saber de mim. Repreende em nome de Jesus se algum tempo isso soprar nos seus ouvidos, porque Deus é fiel, e Ele prometeu através do seu Filho Jesus Cristo,
estar conosco, porque este é o desejo do coração dele. E ele fez todas as coisas para que nós fôssemos resgatados para a sua comunhão, pois é o desejo, é o prazer e a alegria dele estarmos na comunhão com ele. Passo próximo. Basicamente, temos comunhão com Deus pela oração e pela leitura da sua palavra, a Bíblia. Mas a comunhão nasce da intimidade, e intimidade nasce na prática do amor fraterno e sincero. Olha só que coisa tremenda, né? Na comunhão, mas a comunhão nasce da intimidade, e a intimidade nasce na prática do amor fraterno e sincero. Paulo, em um momento, ele adverte a igreja para que a igreja não tenha um amor fingido, porque o amor fingido, ele é um câncer. O amor hipócrita é um câncer. Ele mata relacionamento de família, ele mata relacionamento de marido e mulher, ele mata relacionamento da igreja. As pessoas, é claro que nós não podemos sair de um extremo e para o outro, porque na verdade aqui eu não estou falando de gênio, eu não estou falando de personalidade, porque eu tenho a minha, você tem a sua, e a gente precisa aprender a conviver. Uns sorri mais, outros sorri menos, uns falam mais, outros falam menos, outros falam até demais, uns falam coisas boas, outros só falam besteira, mas dentro de um padrão, dentro de um equilíbrio saudável, nós precisamos nos aceitar e conviver em integridade no nosso amor. Meias palavras são pior do que mentira. Palavras torpes são flechas inflamadas que penetram o coração e que fazem a alma se desconfigurar das características de Deus. Por isso, irmãos, o amor tem que ser fraterno e sincero. O fundamento do seu amor tem que ser fraternal. O que significa o amor fraternal? É aquele amor que está disposto a ajudar. É aquele amor que está à disposição. É aquele amor que não mede o esforço para ajudar. É aquele amor que faz um pouco mais. E sincero. Precisa ser sincero. Olha o próximo versículo. 1 João capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É isso que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Você fez um pacto com Deus, e aí Deus falou: agora eu vou estar em você, eu vou viver em você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Quando a gente fala de comunhão, a gente não, com Deus, nós não estamos somente falando da comunhão na perspectiva humana, que fala a respeito de vir à igreja, participar dos trabalhos da igreja, estar de bem com os irmãos da igreja, fazer o auxílio necessário, prestar ajuda quando necessário aos irmãos da igreja. Quando nós falamos de comunhão com Deus, nós estamos falando de um nível mais alto. Nós estamos falando de deixar o nosso coração ser habitação de um Deus que na sua essência é amor. Na sua essência, Ele só sabe amar. E aí nós precisamos ir nos comungando com Ele, ir nos fundindo com Ele, e esse amor dele tem que ir nos dominando e tem que ser aquilo que nós vamos refletir. Próximo slide. Jesus não é um amigo distante que só nos lembramos
dele quando precisamos de algo que ele possa fazer por nós, ou quando nos encontramos com ele acidentalmente ou ocasionalmente. Jesus não é esse tipo de amigo. Sabe aquele amigo que nem eu e o Xandão, por exemplo. Eu e o Xandão até 1989 nós éramos amigos inseparáveis. Andávamos para cima e para baixo, sempre juntos. Não é, Xandão? Depois de 1989 eu fui embora para Porto Alegre. Por mais uns 2 ou 3 anos ainda o Xandão continuou indo a Porto Alegre, me visitando. Foi meu padrinho de casamento, né? Continuou ainda, nosso laço de amizade tinha esse vínculo. Depois de 93, 94, outras coisas aconteceram. Nós começamos a não nos ver mais com tanta frequência, embora nos falássemos ainda. Mas passou 95, 96, 97, 98, nós fomos nos distanciando. Até chegar 2006, que foi quando eu voltei para São Paulo e nós nos reencontramos. A nossa amizade continuou. Nós somos esse tipo de amizade ocasional, esse tipo de amizade que tem um momento que está sempre junto, tem outros momentos que se separa, que se aparta. A relação humana é assim. Mas quando nós estamos falando de comunhão com Deus, nós estamos falando de um amigo que nos quer 24 horas por dia. De um amigo que quer saber dos nossos pensamentos, embora ele já saiba. De um amigo que quer ver as nossas práticas, embora ele as conheça. Olha o próximo. Jesus é o caminho para o Pai. E em Jesus estamos na intimidade com o Pai. Quando nós falamos em comunhão com Deus, vocês vão perceber que essa comunhão com Deus, primeiro ela é forjada na Trindade divina. Ela é forjada no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, que estão em comunhão plena, perfeita. Eles são um só, eles têm o mesmo pensamento, têm a mesma forma de agir, têm a mesma direção de vida, tem tudo igual, são um. E a gente precisa entender que quando a gente vai falar de entrar dentro desta comunhão, nós ora vamos falar do Pai, nós ora vamos falar do Filho, nós ora vamos falar do Espírito Santo. Sabe por que isso? Porque os três trabalham para que nós possamos desfrutar plenamente da comunhão que Deus quer que tenhamos com Ele. E Jesus é o caminho para essa comunhão. Por isso, quando nós tratamos disso como um fundamento da nossa fé, nós precisamos entender que Jesus é esse elo principal que nos dá o acesso a essa comunhão, que nos coloca dentro deste ambiente espiritual do qual nós iremos desfrutar da presença de Deus em nossa vida. Vejamos os textos a seguir e preste muita atenção nesses textos, como eu falei para vocês domingo passado. Esses textos que estamos trabalhando aqui são textos que vocês precisam ter gravado nos vossos corações. Vocês precisam ter esses textos na ponta da língua, porque são esses textos que vão fortalecer esses fundamentos no coração de vocês. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz, ele é o caminho que nos levou para a paz, para essa comunhão com Deus que nos traz paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Quando usa-se a expressão gentil na Bíblia, toda vez que você ouvir essa expressão gentil na Bíblia, se identifique, está falando de você. Esse foi o plano de Deus. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Próximo slide, continua o versículo 16 e 18. Assim, ele os reconciliou, ou seja, nós diríamos, nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles.
Ele trouxe essas boas novas, ou Ele nos evangelizou de paz, tanto a vocês que estavam distantes dEle, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pontos importantes desse texto bíblico. Primeiro, ele fala que Ele nos tornou um dentro de um só corpo, de um mesmo corpo. É comunhão. Aqui a expressão que vai ser usada é comunhão, é ser uma coisa só, é ter a mesma natureza, é ter a mesma intenção, é ter a mesma vontade. Ele nos fez isso através de Jesus Cristo. Ele nos alcançou e nos inseriu nessa realidade, dessa comunhão espiritual, que Ele quer que você viva com Ele. Ele quer que você viva com Ele. E por causa do que Ele fez, nós temos acesso pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que habita em nós é que nos faz viver a delícia da comunhão com Deus, nos faz viver no lugar espiritual. E como eles são um, nós somos um com Ele. Nós fomos inseridos nessa fusão espiritual entre Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós estamos dentro desse corpo místico de Cristo, inseridos nesta realidade de comunhão. É aí o lugar aonde você, como um cristão, deve viver, neste ambiente de paz com Deus, livre das coisas que vêm para minar a sua fé, para minar a sua esperança, para minar a sua alegria. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida plena. Jesus é um amigo fiel. O próximo, olha só Isaías, esse texto de Isaías é fantástico quando nós olharmos ele pela perspectiva da comunhão. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Na vida em comunhão com Deus, você tem um maravilhoso conselheiro. Tem tanta gente tentando resolver a vida com conselhos furados, enquanto você está dentro de um ambiente, você está dentro de uma natureza espiritual, na qual onde você tem acesso a um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus poderoso, ninguém é mais poderoso do que Ele. No final desse versículo vocês vão ver que está ali grifado, ele fala a respeito de um dos nomes de Deus, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, que é um dos nomes mais fortes de Deus, mais expressivos de Deus, porque é um nome que é reconhecido não só na terra, como também nas regiões espirituais, porque todos sabem que Deus é um Deus de batalha, e todos sabem que Ele é um Deus que jamais perde uma batalha, porque Ele é Deus poderoso. É dentro deste ambiente de comunhão com esse Deus que você está, que você faz parte. Ele é Pai eterno, é um Pai que não é Pai por alguns momentos, Ele é Pai o tempo todo e será eternamente. Quando nós chegarmos lá em cima, Ele continuará sendo nosso Pai, Ele continuará nos tratando como seus filhos, e Ele é príncipe da paz, porque Ele traz uma paz verdadeira. E dentro do ambiente de comunhão com Deus, nós temos o acesso ao príncipe da paz. Saia hoje das suas confusões, saia hoje do ambiente conturbado no qual você se meteu,
Você fez talvez como Adão, se escondeu por causa dos seus pecados, para que Deus não te enxergasse, para que Deus não te olhe, não te enxergue naqueles momentos em que você está vivendo de conturbação, de crise, de problemas. Não, saia hoje, venha para a comunhão de Deus, venha viver neste ambiente de comunhão, do qual você já tem acesso, você já ganhou esse acesso, e venha viver no ambiente desse príncipe da paz, desse príncipe da paz, do qual o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. O zelo, o cuidado, a fidelidade de Adonai, de Sevaot, Ele vai fazer com que isto aconteça na sua vida. E se você está na comunhão com Ele, isso será a realidade da sua vida. Por causa dele, temos livre acesso à presença do Deus Santo e poderoso, por causa dele, de Jesus. Olha Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos dele, separados por causa dos seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Não muda ainda, volta lá, Amandinha. Olha só que interessante. Separados dele por causa dos seus maus pensamentos e ações, né? Mas ele reconciliou em Jesus Cristo, ele nos trouxe de volta para o ambiente da sua comunhão. E ele sabe de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos, ele sabe como nós somos, mas por causa dele, por causa do que ele fez e por causa de Jesus Cristo, ele falou: não, através de Jesus eu vou trazer vocês de volta para a comunhão. E por causa da morte dele, da crucificação dele, da Páscoa, nós fomos então livres da culpa, fomos livres da acusação, e em Jesus fomos feitos santos, porque para estarmos em comunhão com Deus, só podemos ter comunhão com Deus num estado de santidade. Mas o estado de santidade não é um esforço teu, um estado de santidade é o grande amor de Deus, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é a comunhão e a consolação do Espírito Santo, com a qual vocês são abençoados todos os dias até a consumação do século. É isso que te traz para dentro da comunhão, e é isso que te faz viver. Continuidade do versículo: é preciso, porém, que continuem crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo. Não eu, Paulo o apóstolo, eu sou Alexandre. Então vou mudar aqui: que eu, Alexandre, fui designado servo para proclamar. Não perca essa esperança, continue a crer nesta verdade. Qual é a tua parte na comunhão com Deus? É continuar crendo, é continuar buscando. Buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A tua parte nesse processo todo é continuar buscando, é continuar crendo, é continuar falando. Ele diz, olha, Paulo termina dizendo, né? Olha, vocês receberam essas boas novas que foram anunciadas, e agora anuncie também. Sabe, uma das coisas que fazem você cada vez mais desfrutar da comunhão de Deus é falar de Deus. Se tem uma coisa que pode te revelar Deus, é falar de Deus. Se tem uma coisa que pode te fazer acreditar mais em Deus, é falar de Deus. Foi uma das coisas que nós fizemos aqui na dinâmica também, hoje pela manhã.
eu pedi para que alguns irmãos lembrassem de alguns versículos que fosse inerente à Páscoa. Nós tivemos dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sem recursos para falar de Deus. Nós andamos meio sem recursos para falar de Deus. Por isso que muitas vezes evangelismo está virando um convite para a nossa igreja. A gente sai lá fora e muitas vezes tudo que nós sabemos falar para as pessoas lá fora é uma frase que é uma verdade: Jesus te ama. Venha para a nossa igreja. E o evangelizar as boas novas é muito mais do que isso. Vai muito mais longe do que isso. Passo próximo. Você já recebeu Jesus como o seu Salvador? Portanto, já é um filho de Deus. E a vontade de Deus é que os seus filhos estejam em comunhão com Ele. E para isso Deus inspirou e usou homens para nos deixar a sua palavra. Como eu estava dizendo, se nós entendermos que temos que viver uma vida de comunhão com Deus e entrarmos para essa vida de comunhão com Deus, Deus irá te surpreender todos os dias. Todos os dias você vai começar a descobrir algo mais da profundidade, da largura, da extensão, do amor deste Deus infinito, grandioso, poderoso, maravilhoso, eterno, cheio de amor, bondade e misericórdia. Na intimidade, na comunhão com Ele, você vai começar a descobri-lo, você vai começar a descobri-lo, você vai começar a descobri-lo. E isto vai encher a sua alma, isto vai encher o seu coração, e isto será o seu falar, isto será o seu viver. Mas parece que as pessoas estão entrando e saindo dos cultos, entrando e saindo da igreja, e levando muito pouco do que precisam levar. Elas às vezes levam emoções, são tantas emoções. Às vezes elas levam uma frase de impacto, mas elas não estão realmente sendo como os bereanos, aferindo a palavra, buscando a palavra, deixando-se ser trabalhado pela palavra, o que é mais importante. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência, eu já vivi, de na semana inteira orar ao Senhor com relação a alguma coisa, e daí chega no culto de domingo e a gente fica pedindo a Deus: Deus, mostra para mim, fala comigo, eu preciso da direção, eu preciso da orientação. Aí Deus vai e usa o profeta velho da igreja lá, né, para falar aquilo que você tinha pedido para Deus falar com você, e Deus fala, mas você sai da igreja e nem deu bola, nem deu atenção. Por quê? Porque não foi do jeito que você queria, não foi a pessoa que você queria, não foi a palavra da maneira que você queria. E aí você sai vazio. Por isso, a Magda, semana que vem nós vamos começar a ter aqui o momento da família. Nós vamos voltar a ter um momento da família nos cultos no quarto domingo de cada mês, porque eu quero começar a falar com as famílias especificamente através de um momento especial dos cultos do quarto domingo. E no dia 1º de maio a Magda vai começar o trabalho com as crianças, com um projeto que Deus colocou no coração dela. Ela escreveu uma apostila sobre o reino de Deus na linguagem da criança, e ela vai começar um trabalho que vai durar talvez o ano inteiro, ministrando na vida das crianças a palavra de Deus, o reino de Deus, sobre o reino de Deus, desde o início,
trazendo um fundamento no coração das crianças, para elas entenderem o que é o reino de Deus. E nós temos que orar muito por isso. Que Deus nos abençoe, para que as crianças que começaram a ser ministradas neste tempo possam se tornar amanhã ou depois homens e mulheres que vão estar sensíveis à voz de Deus, porque conhecem a palavra de Deus. Conhecem a voz de Deus porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Olha o próximo versículo, para falar aquilo que nós estávamos falando. Deus inspirou os homens e a palavra de Deus, ela precisa ser conhecida de nós. Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quando nós se afastamos da palavra, essas coisas não acontecem. Não espere de você boa obra se você não tem no seu coração o amor pela palavra, se você não tem no teu coração o desejo da palavra. Cada dia que passa, eu agradeço a Deus, porque Deus tem me mostrado o porquê Ele me deu a base de trabalho para este ano: a oração, a palavra e o evangelismo. Porque, irmãos, eu não quero outra coisa para fundamentar esta igreja, senão esses pilares sólidos da vida de oração, da vida de comunhão com Deus, firmado na palavra, naquilo que veio de Deus para nós, para nos orientar. Olha o próximo texto, que lindo. Além disso, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você imagina, você está lendo a palavra e você está naquele momento de trevas na sua vida, e aí você falou: não, eu tô em trevas, eu vou ler a palavra, eu vou parar, eu vou orar um pouquinho e vou ler a palavra. E aí quando você vai ler a palavra, aquela leitura, aquele momento de leitura, ele vai iluminar um lugar escuro e ele vai clarear as coisas de Deus no seu coração, porque Ele é a estrela da manhã. Ele é a preciosa estrela da manhã, e Ele vai revelar-se a você a vontade dEle, o plano dEle, como é que você tem que fazer a partir da perspectiva dEle. Pastor, isso acontece? Acontece. Mas sabe qual é o problema? É que tem pessoas que vivem de campanha. Tem pessoas que só são bons na oração quando tem tempo de campanha na igreja. Tem pessoas que só vivem de empolgação. Tem pessoas que não se disciplinam a viver uma vida em direção à comunhão com Deus. Aí vive de momentos, vive de lapsos. Uma hora está no auge, outra hora está lá embaixo. Olha o versículo 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Irmãos, a palavra ela é poderosa para nos colocar nesse ambiente de comunhão com Deus. Mas a comunhão, como nós vimos lá antes, né? Nós temos duas bases. Lá no segundo slide nós vimos, nós temos duas bases para esse trabalhar da comunhão, que é a oração e a palavra. Pela palavra nós vamos conhecer Deus, pela oração nós vamos ter intimidade com Deus. Então, passo próximo,
E Jesus nos ensinou o caminho da oração para buscarmos ao Pai e falarmos com Ele pela fé, comunhão com Deus pela oração. Passo próximo. Uma vida de oração bem-sucedida começa com a liberdade de chamarmos a Deus de Pai. Talvez você me diga que não sabe orar, mas orar nada mais é do que abrir o nosso coração com a pessoa mais confiável que existe, o nosso Pai. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver no ambiente da comunhão com Deus, essa relação de pai e filho? Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas vezes a sua história, a sua experiência dele com seu pai é de muitos não. É de ouvir muito não. O pai muitas vezes diz não. O pai muitas vezes fala: não, filho, não dá, não vou fazer, não posso para o seu bem. O pai muitas vezes fala não. Então muitas pessoas acabam preferindo optar na sua vida de oração com Deus numa relação de um Deus bondoso, que é Deus soberano, poderoso, pode fazer todas as coisas. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Então eles optam por tratarem Deus dessa condição e não entram na comunhão de Deus como Pai. E ficam vivendo muitas vezes nessa superficialidade da comunhão com Deus, até na oração. São aquelas vãs orações que Jesus já tinha alertado, que os fariseus faziam. São vãs orações, que vocês falam, oram e na verdade não pedem nada. Não toca o meu coração, não me diz nada. Olha o próximo. Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, versículo 5 e 6 diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. O próximo. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não passe o próximo ainda, segura, tá? Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Jesus falou o que nós precisamos fazer na vida de oração. Primeiro, tratar Deus como o Pai, entrar no lugar onde está o Pai. O lugar secreto onde está o Pai é o lugar onde você não vai conseguir esconder as coisas que estão no seu coração, porque o Pai, o Pai, a presença do Pai é um lugar. Pedro experimentou disso. Jesus chamou ele para a praia, depois que ele havia negado. Jesus já tinha ressuscitado, já estava no seu corpo glorificado. E aí Jesus foi caminhar com Pedro. E aí Jesus, em algum momento da caminhada com Pedro, Jesus parou. Talvez ele vinha caminhando de lado com Pedro. Daqui a pouco ele segurou Pedro, parou. Isso sou eu arrazoando aqui nas minhas ideias, tá? Aí ele orou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? O olhar do Pai estava sobre ele. No olhar do Pai não tem como nós não expormos os nossos segredos. Não tem como nós não abrirmos o nosso coração. Por isso, a vida da comunhão através da oração, ela é muito importante para todo cristão. Porque é na comunhão da oração que talvez você vai falar o maior dos seus pecados. É nesse momento em que você fala: Pai, essa semana eu fiz aquilo e eu não estou conseguindo ficar em paz. Eu não estou conseguindo
ficar tranquilo no meu coração, porque eu pisei na bola. Mas tem pessoas que estão fazendo só como os fariseus, vãs repetições. Elas entram na presença de Deus Todo-Poderoso e ficam: perdoa os nossos pecados. Nossos, ele nunca fala perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Tu sabes todas as coisas. Tu és um Deus conhecedor de tudo. Então, Senhor, faz alguma coisa e abençoa. Nunca desfrutou da intimidade que a presença do Pai, a liberdade que a presença do Pai pode dar. E aí Jesus segue. Eu queria fazer essa oração com todos vocês. Vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso se tornou uma oração universal. É uma oração, é uma das orações mais decoradas. Só perde para a Ave Maria. É uma das orações mais conhecidas. E na sua essência, essa oração, ela abrange toda a nossa vida. Mas se ela for feita fora da comunhão com o Pai, ela simplesmente é uma vã repetição. Ela não alcança o seu objetivo. Mas quando ela é feita dentro da comunhão com o Pai, ela é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, para tocarmos o coração do Pai. Passo próximo. E o mais importante para uma boa vida de oração é começar. Depois, dia após dia, a comunhão com Deus irá crescer e a oração se tornará um momento de muita intimidade com o Pai Celestial. Você precisa começar. Eu disse para vocês que eu ia falar de um fundamento que vocês já estão, perdão aos careca de saber. Mas eu disse para vocês que talvez eu iria relembrar vocês que vocês não estão vivendo este fundamento no ambiente certo, no ambiente da comunhão com Deus. A oração, irmãos, não é apenas uma regra para ser cumprida. Ela é uma experiência para ser vivida. E você precisa começar. Para cada propósito existe um tipo de oração. Aí a gente vai entrar para a condição prática da oração, lembrando que nós estamos olhando para a comunhão com Deus, para a oração como um instrumento que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E aí, dentro do ambiente de comunhão com o Pai, é onde a gente consegue entender os muitos propósitos que a oração pode ter, pode tomar. Embora a oração tenha o poder de nos arrebatar conforme vamos nos desenvolvendo na intimidade com Deus, é necessário que oremos sempre com propósitos e sejamos conscientes daquilo que vamos apresentar a Deus. A oração de petição, pode passar o próximo.
A oração de petição, nas situações em que nós mesmos necessitamos de algo, a nossa oração vai enfatizar a petição. Então quando nós vamos orar, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Quem falou isso? É Jesus. É Ele que falou: eu vou ensinar para vocês como é que vocês vivem no ambiente da oração, na comunhão com Deus, uma oração eficiente. Apresente o que vocês querem, sejam insistentes, sejam claros, pois vocês vão ter resposta, porque Deus, Ele tem prazer. Deus tem prazer em nos livrar, em nos dar aquilo que necessitamos, e Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que precisamos. Mateus 7,11 diz: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ele sabe o que você necessita, e Ele tem prazer em te dar como resposta. A oração de intercessão. A intercessão é quando alguém faz uma oração a Deus em favor de outra pessoa, como vemos Paulo, o apóstolo, fazer em Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha só que lindo: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito Santo. Olha que coisa linda. A intercessão, Zildinha, é uma ferramenta de Deus, é um instrumento de Deus. E é interessante que ele começa dizendo: quando eu penso, o que Paulo está pensando aqui? Ele está falando das dificuldades daquela igreja, dos problemas daquela igreja. E ele diz: quando eu penso nisso, eu caio de joelhos. Ele cai de joelhos e começa a orar e interceder. E Jesus Cristo sempre intercedia pelas pessoas, e até hoje Ele é o nosso maior intercessor. João 17,9 diz: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. E ainda ele diz no versículo 20 do mesmo capítulo 17: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele estava orando por nós, Ele estava pensando em nós. E em um momento, nesse mesmo capítulo 17, Ele vai dizer: eu vou orar por aqueles que virão, por aqueles que crerão, no versículo 20, porque Ele é a pessoa que, dentro da intimidade com o Pai, Ele consegue interceder por nós. E nós precisamos entender esta oração de intercessão. Oração de ações de graça. Todos nós que temos um coração grato a Deus, dedicaremos tempo em oração para agradecer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 diz: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Então, no ambiente da oração, na intimidade com o Pai, desfrute dessas diversidades de circunstâncias que precisam ser alcançadas na presença do Pai por sua vida. E quando você entra com a oração de ações de graça, ela é tão importante, porque você tem que sempre demonstrar gratidão a Deus pelo que Ele fez, para que então você também possa um dia demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele fez, e pela certeza que você tem que Ele continuará fazendo em sua vida. Tem pessoas que estão vivendo essas experiências com Deus, e quando são alcançadas pela bênção que vieram insistentemente procurando, fizeram bem a primeira parte do treinamento, né? Foram insistentes, foram perseverantes na oração, e Deus veio e os abençoou, e daqui a pouco a sua comunhão com Deus se encerrou, e aí pronto, ele seguiu a sua vida com a bênção que recebeu. Seja grato a Deus. Sempre em suas orações tenha a oração de ações de graça, tenha a oração de entrega. Essa é a mais difícil.
de fazer. Quando estiverem ansiosos e preocupados, a nossa oração vai enfatizar a entrega. 1 Pedro 5,17: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E a oração de consagração: devemos sempre buscar a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, e devemos fazer isso no ato solene e íntimo da oração. Olha esse texto, irmãos, Lucas capítulo 22. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. A oração de Jesus no Getsemane, colocando-se à disposição para que se cumprisse em sua vida a vontade do Pai, na comunhão com Deus, na sua vida de oração. Vai chegar esse momento em que você vai precisar se colocar à disposição da vontade do Pai, que você tenha intimidade suficiente com Deus para estar disponível. Mais oração, mais poder, não está literalmente na Bíblia, mas devia estar, né? Nós, nos nossos momentos de Deus livra-nos, nos momentos que Deus livra-nos das tentações, mostra-nos as saídas para situações difíceis, leva-nos a perdoar pessoas que nos fizeram mal, revela-nos coisas que estavam ocultas, motiva-nos a perseverar na jornada cristã e muito mais. Por isso que mais oração é mais poder, porque conforme você vai crescendo na comunhão com Deus, Deus vai começando a te revelar coisas a respeito da sua vida, a respeito da sua caminhada, a respeito dos planos dEle, a respeito daquilo que Ele tem preparado para você. Essa comunhão com Deus, ela é necessária, e a oração dentro do ambiente da comunhão é esse poder tão grande que vai fazer com que você consiga ter coragem para chegar num momento em que Deus vai te revelar certas coisas e você vai ter coragem de tomar decisões. A comunhão com Deus pela palavra, faltam 4 slides e nós já estamos terminando. Comunhão de Deus pela palavra, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aqui nós voltamos ao ponto principal da comunhão com Deus, o amor de Deus, como falamos no início. Não tem como você amar a Deus sem conhecer a Deus, e só tem um jeito de você conhecer plenamente a Deus, é amando os seus mandamentos, é amando a sua palavra, é conhecendo Deus pela sua palavra. Olha o próximo slide. Para conhecermos o caráter de Deus, temos de ler a Bíblia. Deus revela-se a nós através da sua palavra. Se quisermos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, precisamos primeiramente conhecê-la pela leitura das Escrituras Sagradas. Olha que Jesus disse, Mateus 22:29, respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Próximo slide. Temos que estar cheios da palavra de Deus para sermos fortes espiritualmente. Colossenses capítulo 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Fico aqui com a primeira linha: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Conclusão, próximo e último versículo, slide, Efésios capítulo 2. Você pode se colocar de pé. Quero ler esse texto para encerrarmos e orarmos. Fundamento 2. A vida em comunhão com Deus. A vida em comunhão com Deus precisa desses dois elementos: oração e palavra. Se você não está disposto a se aplicar a estas coisas, sinto em lhe dizer, você sempre viverá uma vida superficial com Deus. E mesmo que o seu coração seja bom, mesmo que você seja aquele cara impecável, nota 10 na sociedade, você ainda assim não irá saber refletir
o amor de Deus. Você ainda não saberá mostrar ao mundo o amor de Deus, porque a comunhão com Deus hoje, ela só pode acontecer através destas bases. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, vida de oração, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Habitação de Deus no Espírito Santo, comunhão plena com Deus. E ela só virá através da sua vida de oração, da sua vida na palavra de Deus. Ah, pastor, mas se eu fizer o bem, não está bom? Faça o bem. Deve fazer. Na verdade, você, ao fazer o bem, você está obedecendo a um mandamento. Mas seria muito importante que você compreendesse esse mandamento de fazer o bem sem olhar a quem, na sua amplitude, desde a sua origem, para você não se transformar em apenas um pagador de promessas. Porque Deus não quer apenas aqueles que só estão em volta dele por causa de si mesmos. Deus quer aqueles que estão em volta dele por causa dele, porque querem conhecê-lo, porque querem servi-lo, porque querem amá-lo, porque querem estar na comunhão e na intimidade dele como filho, porque ele é um pai amoroso. Feche seus olhos. Graças nós te damos, Senhor, pelo segundo fundamento que vivemos hoje, que nós possamos aplicá-lo em nossa vida, porque ao sairmos para fazer a tua obra, nós precisamos, Senhor, ao sairmos para fazer a tua obra, nós precisamos, Senhor meu Deus, estar firmados nesses fundamentos, convictos de que somos filhos, de quem é o Deus a quem servimos. E esta convicção só virá na comunhão íntima e pessoal contigo, que só pode vir através da oração e da palavra. Não tem outro caminho, Senhor. Não tem outro caminho. Por isso eu peço que tu possa nos melhorar. Eu não quero uma igreja com uma agenda de oração e de estudo bíblico. Eu quero uma igreja apaixonada pela oração, apaixonada pela tua palavra. Uma igreja que não dá um passo sem observar a tua palavra e sem colocar a ação que tem que ser feita debaixo do teu crivo através da oração. Eu quero uma igreja que aprenda a viver na intimidade da comunhão contigo. Se nós conseguirmos isso, Senhor, o mundo saberá que o Senhor é o nosso Deus e o inimigo não nos derrubará. Porque um dia, Jesus, tu dissestes: aqueles que estão guardados na minha mão, que têm intimidade comigo, que me conhecem, aqueles que se achegaram a mim, que me deixaram fazer morada em seus corações, estes ninguém os tirará das minhas mãos. Por isso, Pai, em nome de Jesus,
Fortalece esta igreja neste fundamento. Que nós possamos, Senhor amado, começar a trilhar caminhos de buscar a Tua intimidade. Que na nossa vida pessoal e particular, Tu sejas o mais importante. E nós possamos, Pai, desejar desfrutar desta intimidade contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Aleluia.